Salve, camaradas! Salve, companheiros, companheiras! Esse é o canal Poeta Socialista, o melhor canal marxista. Gostaram? Gostaram? O novo portão aqui, né? O novo portão. Inventei agora que eu sou repentista, entendeu? Aí eu tô brincando, sou não, quem dera, né? Eu acho os caras de repente assim, cara, eu fico besta, assim, os caras inventar rima na hora, né? Minha poesia, eu tenho que sentar, escrever, ficar pesquisando a rima ali na cabeça, né? E, às vezes apelar para os maneirismos, né, da poesia moderna para fazer. Hoje, né, eu tô aqui para fechar o ano com chave de ouro. Eu vou responder algumas perguntas que vocês me escreveram na comunidade do YouTube, né? E assim, o melhor desse vídeo vai ficar lá pro final, vai ser a última pergunta. E se você pular, você é burguês. Se você for lá ver minha resposta e não ver o vídeo inteiro, você é burguês, tá? É assim, você é burguês, a sua consciência vai falar, a sua consciência, sabe? Você vai dizer nada de putz, cara, entendeu? Então, faça, veja até o fim. E as perguntas são muito boas, você não vai se arrepender se você ficar até o fim. Por exemplo, o João Pedro me pergunta aqui, lembrando, né, gente, eu não sei tudo, tá ligado? Então, se eu não souber, eu digo não sei. O João Pedro perguntou qual é a minha opinião sobre o marxismo queer, né? Queer, para quem não sabe, é uma teoria pós-moderna, que engloba aí todo a sexualidade, mas a palavra queer mesmo quer dizer estranho, esquisito, né? Aquilo que não se encaixa. Bom, antigamente a gente chamava só de marxismo LGBT, né? Esse queer, ele é um pouco mais recente. Mas qual é o meu problema? Não é nem que o marxismo estude questões de gêneros. Tem muitos autores que vão por esse caminho há muitos anos, né? Alexandre Kollontai, que é uma teórica soviética, ela já debruçou bastante, né? Não só ela, muitos outros autores e autoras foram por esse caminho. Mas qual é o problema com o queer? O queer é uma teoria pós-moderna que surgiu, né? Vou até pegar o livro aqui para mostrar para vocês. Surgiu mais ou menos nessa época aqui, com Judith Butler e seu problema de gênero, né? E já existia o termo não é tão novo, mas ele é uma teoria pós-moderna. E qual é o problema com isso? Pós-modernismo, a própria Judith Butler, ela veio falar, li esse livro há muitos anos, tá? Inclusive eu li em PDF, aí depois eu comprei o físico, nunca li. É até interessante esse livro, mas não tem nada de marxista. Porque a Judith Butler, ela não entende a luta de classes como conceito político, né? Ela entende uma luta que, na verdade, não foi ela que pregou. Isso nasceu com a... Deixa eu ver se eu acho, gente. Não tenho aqui os livros dela. Peraí, não tá aqui comigo agora. Com a Monique Potic, né? A Monique Potic, ai, gente, meu computador travou aqui.
A Monique Pottier, ela é uma teórica feminista que esculhambou com Marx, assim, ela achava marxismo coisa de machista, literalmente, tá? Ela tinha muito problema com isso, né? Então, por isso que eu tenho um certo pé atrás nesses termos, que se o marxismo operante, que é um termo aí que surgiu na Europa, né? Tem até um tal de marxismo que renega Lenin, esqueci o nome, marxismo neoclássico. Eu sempre fico pé atrás porque eu entendo o marxismo como marxismo, como uma ciência dos trabalhadores, né? Como uma ciência operária, né, camaradas? Então, por isso que eu tenho um problema para atrás. Não que eu não ache importante a luta, a compreensão para entender a opressão de gênero, a opressão sexual e tudo mais. Todo mundo sabe aqui. O André, nosso camarada que sempre vê nossos lives, André Tiago Silva Lima, nome gigante, ele fez uma pergunta imensa. Eu não vou responder tudo, tá, André? Não agora. Vou ficar, porque esse quadro aqui vai ficar, tá? Esse quadro eu vou fazer uma vez por mês lá na comunidade aqui do YouTube. E vocês vão lá e façam, pode ser qualquer pergunta sobre música, pergunta sobre coisas da minha vida, pode perguntar o que quiser, entendeu? Se eu não souber, eu vou ficar devendo, né? Eu vou pegar aqui duas perguntas dele, tá? Eu vou pegar as menores, calma aí, deixa eu ver aqui. O problema é que todos... Tá, vamos começar aqui. Perguntas relacionadas ao PSTU, né? Que hoje a gente vai entrar na polêmica. Calma, mas eu acho que aqui não é. Perguntas relacionadas ao PSTU. Se o marxista pode gostar de cultura de seu país ou de certo país? Peraí. Se o marxista pode gostar da cultura do seu país ou de certo país, então admirar a cultura de um país socialista degenerado ou dito socialista, apesar de que não é errado. Exemplo, eu gosto da Coreia do Norte e Cuba. Já outros países da França, algo errado comigo, por isso absolutamente nenhum. Você pode, porque se fosse assim, a gente podia nem gostar da cultura imperialista, né? Ou seja, vou traduzir aqui a pergunta, acho que vocês entenderam, mas está perguntando se pode gostar da cultura de países stalinistas com regime do socialismo degenerado, né? Se pode admirar isso? Não, porque a cultura, ela apesar de ela expressar uma ideologia daquilo, por exemplo, né? Um filme soviético da época do Stalin vai expressar aquilo que o stalinismo pregava na época, né? Mas você pode admirar, você pode gostar, assim como você pode gostar, por exemplo, eu gosto de rock inglês, né? Todo mundo sabe, problema com a Inglaterra, e eu gosto. Eu gosto de Beatles, eu gosto de Stones, né? Se o marxista pode gostar da cultura
justiça, país, etc. Então, é isso, entendeu? Da Coreia. Agora, cultura da Coreia do Norte, eu não lembro nada da Coreia. Sério mesmo, tô assim, então, tô fazendo piada, não. Eu não lembro nada da Coreia do Norte, assim, de filme, de música. Né? Cuba, porra, Cuba tem Silvio Rodrigues, um cantor, compositor fantástico, e eu amo ele, escuto direto, ele apoiou a Revolução Cubana. Ultimamente ele tem dado umas criticadas em Cuba, ele tá morando no México, inclusive, não mora mais em Cuba, mora no México. Mas, pô, Silvio Rodrigues, Rodrigues com Z no final, pesquisem, sensacional. O cara é o Bob Dylan latino, simplesmente isso. Cara, por que você entrou no PSTU e não em outros partidos, entre vários que tem no Brasil? Já entrei em outro partido, entrei no PT por um tempo. Bom, isso é uma história muito comprida, eu tinha acabado, eu vou resumir, depois eu posso fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo contando um pouco da história, da minha militância. Eu entrei no PSTU em 2015, 2016, foi na época do impeachment da Dilma, né? Eu entrei um pouquinho antes do impeachment, no mesmo ano, 2016. Eu entrei porque eu fazia parte, eu tinha tenho até hoje uma grande amiga, uma irmã, que fazia parte do PSTU, e eu fui fazer um cursinho popular sobre esqueci o nome do cursinho, mas era um cursinho sobre revoluções populares, luta do povo, falava muito da Revolução Russa, e era muita. A ideia do cursinho era tratar de temas que o ensino tradicional não ensinava, né? Não tinha, inclusive, o professor do cursinho era um militante do PSOL. Mas estava lá uma colega minha e eu já conhecia ela, eu fiz teatro com ela. E aí ela me vendeu um jornal do PSTU, porque eu tinha criticado uma posição que o Zé Maria falou, porque eu estava na frente lá de 2013, e eu não lembro bem, nem lembro o que o Zé Maria falou exatamente, mas ele tinha criticado a questão do sem partido, né? E eu achei isso absurdo, porque eu falava, não, tem que de cabeça, entendeu? Eu estava errado, tá, gente? Estava extremamente errado. E aí ela me vende, não, eu leio aqui no seu artigo sobre o assunto, e eu li, mudei de ideia e tal. Eu conversei com ela, só que teve um dia que estava um outro camarada que não está mais no PSTU, e aí eu perguntei para ele se ele tinha jornal, né? Porque eu já estava lendo todo o jornal do PSTU, Opinião Socialista, e aí ele me vendeu o jornal. E aí, quando ele me vendeu, ele já me puxou de canto, pô, vamos numa reunião com a gente e tal. Eu fui, gostei, né? Tô aqui até hoje. Vou ler uma. Tá, o resto aqui, ele pergunta do Estatuto do PSTU. Direito dos afiliados. Divergir de qualquer orientação política dos órgãos
voluntariosos e quais pertences através dos mecanismos próprios internos. Não podemos divulgar divergências extras partidos, bem assim, assim deixar de caminhar a posição da maioria. Você já considerou uma tese do partido errada ou muito errada? Já considerei, né? Já considerei até coisas que o Trotsky falou errado, já pus uma posição. A partir tem um congresso para isso, tá? Para a gente justamente colocar as nossas divergências, né? Então eu já considerei tese errada, já botei minhas divergências e isso foi bem recebido, cara. Nunca sofri nenhum tipo de ataque, nunca fui expulso, suspenso, coisa do tipo. E olha que eu já fiz críticas duras à direção. Tá tudo certinho, né, André? Eu não vou ler tudo, porque tem mais perguntas por aqui. Não, vou ler mais uma do André. Acho que só mais uma, porque o André merece, né? Tá sempre nas lives. Se você estiver sempre nas lives, você tem esse tipo de recompensa. Vou ler mais uma aqui. Só eu que acho os maoístas chatos demais, pois eles consideram o pensamento de Mao Tse-tung como uma evolução natural do pensamento de Marx e Lenin, ou seja, negar o Mao Tse-tung é negar o marxismo. Eu acho chato também, acho errado isso, tá? O Mao Tse-tung, ele foi um cara que pregou uma ditadura sanguinária na China, uma violência brutal contra os trabalhadores, a Revolução Cultural, inclusive, tem um cara lá da China, esqueci o nome dele, ele admite isso, né? Então, Felipe Duran, né? Ele próprio diz que admite, ele mora lá, Parece que eu ouvi dizer que ele não é marxista, ele não é comunista, mas ele mesmo é um defensor da China e prega que há um socialismo chinês, né? Que tem seus aspectos chineses. Seja lá o que isso quer dizer, não entendi, não conheço a fundo a China, né? Mas para mim, negar o marxismo é apoiar os horrores que Mao Tse-tung fez à China. Eu não tenho muita base para o que eu vou dizer agora, mas eu tenho uma leve impressão que Mao Tse-tung é pior do que Stalin. Tenho uma leve impressão. Trotsky disse: o fascismo se baseia seu programa na destruição das organizações operárias, na destruição das reformas sociais e no anacalimento dos direitos democráticos como objetivo de pedir o renascimento da luta de classe. Isso é verdade. Trotsky disse isso em um artigo que ele escreveu para o jornal. Vou até pegar o livro que tem isso, peraí. Aqui, ó, Trotsky diz isso nesse livro. Revolução contra a Revolução na Alemanha. É um livro com vários artigos que ele escreveu para o jornal. Tem alguma coisa do Iskra, tem coisa do Iskra, e tem um outro jornal que eu esqueci o nome, que é no jornal francês da Quarta Nacional, né? E aí tem essa afirmação do Trotsky.
Se isso mostra verdadeiro, quando vamos usar... Como é? Peraí. Se isso mostra verdadeiro, quando vamos, eu acho que ele quis escrever, que os camisa preta, o grupo de onde surgiu Mussolini e o pai do fascismo, que batia em marxista e partidos sendo terrorista, a marcha sobre Roma foi financiada pela burguesia. Mas como os trotskistas diferenciam as ditaduras militares, que fazem parte das mesmas coisas da Alemanha e Itália, da época da Segunda Guerra Mundial, ou essas ditaduras militares são fascistas? Cara, isso é uma questão bem complicada, vou tentar responder, se eu tiver errado, alguém comenta aí, mas é o seguinte, é porque, por exemplo, tem alguns historiadores que defendem que a ditadura argentina, do Brasil, do Chile acho que não, mas do México, do Paraguai não era fascista, porque não tinha um caráter persecutório e tudo mais. Eu acho que isso tem a ver com o caráter racista também, né? O caráter tal. Cara, isso é muito complexo, porque assim, por exemplo, você não falou aqui, mas eu vou colocar o Hitler também, nazismo, nazifascismo, Mussolini, eles tinham caráter até imperialista de expansão, né? E não tinha um ligamento único só com aquele lugar ali, e não era apoiado por um regime de fora, num regime de dentro para fora. Então, muita gente fala que isso determina o fascismo, né? Cara, na verdade, eu acho que as ditaduras do Brasil pode ter um caráter fascista, né? Mas não pode ser considerado um regime fascista. O que eu quero dizer com isso é que as ditaduras, tanto da Argentina, tanto do Brasil, pode ter algum aspecto do fascismo, da perseguição fascista, mas não seja um governo fascista. O fascismo só existe naquela época, só existiu naquela época, ou ele ainda existe? E ainda existe, fascismo ainda existe, né? Mas hoje em dia é muito menor, né? Hoje em dia não existe um governo fascista, né? Não existe um regime fascista. Cara, esse é um tema meio espinhoso para mim, eu não entendo bem, tá? Agora aqui uma pergunta do Federico Gustavo. Nossa, esses nomes que eles colocam. Federico, nosso querido Kiko. Qual é a sua opinião sobre a racha da Lite? E qual seria o destino dos que sairiam? Cara, os que saíram, o destino dele, não sei qual é, mas eu, assim, não posso comentar muito a fundo, porque tem ordens, ordens internas que a gente não pode criar muita polêmica com os camaradas. Então, vamos lá, eu vi algumas posts desse novo movimento que eu estou criando. Tem muita coisa ali que não é bem daquele jeito. A gente estava lá dentro, eu participei dos congressos, eu fui muito ativo dentro do congresso, eu fiz várias plenárias, tive presente em quase todas.
Quase todas não, acho que eu fui em todas, Li todos os documentos, tanto dos companheiros quanto da direção. Então acho que eu tenho um pouquinho de gabarito para falar assim. Polemizei, escrevi documentos, tá? Escrevi documentos que não desceram por falta de voto, mas escrevi e tudo mais. O que acontece? O partido, como eu disse, o partido ele tem um congresso todo ano que vai discutir, né? Fazer a mesma coisa do Congresso Bolchevique, é a mesma coisa. Tem deliberações e tudo mais. E aí tinha um grupo que eu fiz parte no primeiro momento que estava denunciando algumas coisas da direção que não veio ao caso, mas que eu também concordava. Né? Uma dessas acusações é que tinha uma burocracia, alguma coisa do tipo, e eu entrei nesse grupo porque eu também achava isso, Só que depois, dentro desse grupo, que é o grupo que rompeu, né, que tá aí, eu percebi também que tinha uma burocracia ali dentro, né? E aí eu fiquei... Porque eles não queriam meio que aceitar que eles poderiam perder. Eles não queriam aceitar esse pote. Então, para eles tinham que derrubar a direção e dirigir o partido. Isso me incomodou, beleza, acabou. No segundo congresso, no outro congresso seguinte, esse grupo me chamou para participar e eu não fui porque eu vi realmente que eles eram burocratas e se provou isso, né? Então era dois partidos, eram dois movimentos disputando a direção, dois movimentos burocratas. Então eu fiz parte do terceiro movimento, que assim, era contra a burocracia de ambos, né? E a gente falou, bom, né, a gente não quer nenhum desse tipo de burocracia. E aí a coisa que rolou, e eu quero falar umas coisas assim sobre esse novo partido. Eu vou falar assim, não vou falar muito dos congressos, porque tem muita coisa ali que não pode sair, isso é natural, todo partido é assim. Mas eu vou falar duas não, várias coisas que esse movimento aí tem falado que é hipócrita, para dizer a verdade. Por exemplo, eles acusam a gente de machismo, de não sei o quê, mas tem um camarada que tá no movimento deles, que saiu com eles, e eu vou denunciar isso aos cotovelos, tá? Mas não vou dizer, até conversei com esse camarada, que era do meu núcleo, conheço ele, conheço muito bem ele, que tinha acusação de assédio sexual. E os camaradas do MPR não falam nada sobre isso. O cara assediou uma companheira que estava entrando no partido. Eu fiquei sabendo disso, infelizmente, um pouco depois do racha, porque se fosse antes, o bicho ia pegar.
porque eu ia meter a boca no trombone lá, mas infelizmente essa informação só chegou até mim, inclusive com provas, com e-mails, com tudo, muito depois do cara já não estar no partido, já teve o racha. Então eles caem acusando a gente, vai ter um cara lá dentro acusado de assédio sexual. E outra coisa que eles falam, que eles estão acusando a gente de stalinismo. Esse mesmo cara que saiu, só vou falar mais duas coisas. Uma vez uma discussão que ele não queria o grupo, o movimento Rebeldia, porque ele achava aquilo, não sei o que ele achava que não era necessário, era muita gente de classe média, muito estudante, muito não sei o quê. E ele começou, nesse dia, a gente estava numa luta mesmo, assim, brigando, discutindo. E eu falei para ele, cara, isso é stalinismo. Eu falei para ele, cara, isso é stalinismo. Porque ele queria oprimir um movimento. E ele virou e disse, então eu sou stalinista. Esses que estão acusando a gente de stalinista. Então, em outra ocasião também. E esse congresso foi. Os caras me bateram muito nesse congresso. Porque eu fui do grupo deles e eu saí, e aí os caras. Assim, do meu lado, tem muitos amigos meus, camaradas que eu respeito muito. Mas tem, por exemplo, tem uma senhora, eu sou deficiente físico, né? Eu fui falar numa plenária. E essa senhora quis atrapalhar minha fala, fazendo chacota de mim, imitando meus trejeitos. E do lado dela tinha um monte de camaradas do movimento. Ninguém disse nada, ninguém mandou ela ficar quieta, ninguém parou. Então eles ficam falando contra a LGBTfobia, contra o racismo, contra o machismo, mas capacitismo pode, manda bala nesse totinho, entendeu? Era isso, porque a mina começou a fazer chacota de mim, em plena plenária, fazendo sinalzinho pra mim, para atrapalhar minha fala, porque eu não estava falando com os ouvidinhos tão delicados queriam. Então é bem isso, eu fico puto, eu fico indignado com isso, né? Então, tipo assim, eles acusam a gente. Isso me lembra muita peça do Nelson Rodrigues, a falecida. Que a falecida, pra quem não sabe, é uma peça do Nelson que a mulher, ela começa a chamar a vizinha sem nenhuma razão de devassa, de não sei o quê, tipo, sabe? Tudo que é palavra machista, Nelson Rodrigues, né? E aí, no final da peça, se descobre que ela tinha todo esse ódio contra a vizinha, porque a vizinha tinha visto ela com a amante, entendeu? A vizinha, então, sabe, é muito parecido com a peça do Nelson Rodrigues, né? Então, cara, obrigado, camaradas, pelas perguntas. Eu vou fazer mais, tá? Vou fazer mais. Eu tô pensando em fazer em formato de live, tá? E aí eu vou fazer isso. Esse vídeo já ficou comprido e eu vou tentar fazer em formato de live, tá? E as perguntas que faltaram aqui, eu vou anotar aqui e vou fazer no próximo vídeo, tá? Uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, eu faço um vídeo como esse,
Pode perguntar o que quiser, pode perguntar o que quiser, o que quiser. O que souber eu falo, o que eu não souber eu invento. É isso, tchau.